Eu pergunto para vocês, isto é uma função? Primeiro, você tem um conjunto que é o conjunto de partida. Primeira regra é que o conjunto de partida, todos os elementos têm que ter uma flechinha saindo dele. Ou seja, essa regra tem que ser aplicada em todo mundo do conjunto A. A segunda regra é que de cada elemento só pode sair uma flecha. Ou seja, essa regra, quando aplicada no número 1, só pode levar para algum número do outro lado. Só que o que a gente vai ver hoje são as funções inversas. E aí eu vou explicar em 5 segundos, sem falar nada. Vai ser tipo uma imaginação, um jogo de mímica, sem fazer mímica ainda. Olhe para minha tela. Isso é uma regra, isso é uma função. Você vai aprender o que é função inversa já. Olhe para lá e eu vou explicar a função inversa, não perca. 5, 4, 3, olhe para a tela. 2, 1. Uau! Função inversa. Inverte a flechinha. Que barato! Qual é a regra da função inversa? O conjunto de partida da função inversa agora é o B. Todo mundo do B está saindo uma flecha? Tá. E ela leva apenas para um lugar. Ou seja, o 2 não pode ir para o 2 do B, né? Não pode ir para 2 lugares. O 5, olha lá, o elemento 5 do B. O elemento 5 do B está aqui. Ele não vai para 2 lugares, ele só vai para o 4. Beleza, tranquilo. Agora, qual é a minha pergunta? Eu não vou fazer essa flechinha bonitinha. Eu vou mostrar uma função e vou perguntar se ela é invertível. Ou seja, quando você... Ou inversível, os dois vocábulos estão corretos. Primeiro, é uma função. Agora, quando você inverter essas flechinhas, a inversa vai ser uma função? Me responda aí, letra A, se essa função é invertível. Me responda aí. Vamos ver se é função invertível. É invertível. O que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou apresentar mais algumas funções desse diagrama. E você vai anotar se é função ou não. Você anota aí, letra B é invertível ou não. Eu vou esperar 30 segundos para você pensar. Próxima, C. É uma função, mas ela é invertível. Letra D. Essa é a última. Essa função, olha lá, do 1 está indo para o 3, o 2 está indo para o 2, o 3 está indo para o 5, o 4 está indo para o 4. É uma função, mas ela é inversível ou invertível? Sim ou não? Sim. Sim, não, não sim. Sim, não, não sim. Sim, não, não sim. Não, não sim, não, não sim. Sim, não, não sim. Não, não sim. Sim. Sim, não, não sim. Sim, não, não sim. Sim, não, não sim. É exatamente essa a resposta. Se você verificar essas duas questões, olha lá. Se você inverte e olha de B para A, você está vendo que o 2 está sem ser levado para ninguém e o 3 tem saindo duas flechinhas dele. Não pode. Então ela não é invertível por esses dois motivos. Neste aí, olha só, o 3, quando você inverte, leva para o A. Mas tem o 2, o 4, o 5 que não estão ligados a ninguém. Então, não é invertível. Essa aqui, inverte as flechinhas. Então, o 2 vai para o 2, o 3 vai para o 1, o 4 vai para o 4. Todo mundo está saindo alguém, não tem ninguém sem flechinha, e de cada um só sai uma. Quando é que uma função é invertível? Se você está olhando esse diagrama de Venn aqui, a função tem que ser bijetora, que é injetora e sobrejetora. Sobrejetora significa que todo mundo do outro lado está sendo ligado. O contradomínio é igual à imagem. A outra coisa é, os pontos que estão em B só podem tomar uma injeção. Olha lá, o 2 só tomou uma, o 3 só tomou uma, significa que ela é injetora. Se a gente fizer x ao quadrado você sabe como é que você faz, né? Olha lá, vem comigo, vem comigo. Quando é que uma função, um gráfico, é função? Quando para cada x você só tem um y. Se você pegar isso aqui, ó, você está vendo que essa reta só cruza uma vez. Olha lá, só cruza uma vez. Ou seja, para cada x você só tem um y associado. Se você tivesse feito isso aqui, ó, você está vendo que essa reta passa em 2 pontos. Tá vendo? Então, o que significa isso? Que isso não é uma função.
só é uma função se para cada x você só tem um y. Y igual a x ao quadrado. Tá lá. É função. Se você desenhar aí x igual a y ao quadrado, esse gráfico vermelho é uma função? Não é. Por quê? Para o 4, por exemplo, você tem dois valores. O que significa isso? Significa que a função y igual a x ao quadrado não é invertível. Ou, melhor dizendo, ela não é invertível para todo domínio. Como que a gente faz para encontrar a função inversa de x ao quadrado? Você considera apenas um domínio, ou seja, se você pegar o x positivo e pegar só isso aqui e inverter, vai dar esse aqui, ó. Ou se você pegar só o lado negativo. Esse é o eixo de simetria. Se você der um zoom aqui, ó, olha como é que a vermelha e a preta se comportam. Tá vendo? Uma é simétrica com relação à outra, ó. Legal, né? Aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu mandei para vocês aí um arquivo de funções inversas, tá? Você vai desenhar aqui o seno. Só que você só vai desenhar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aí a tangente ela é invertível nesse domínio. Depois só nesse. Você vai imprimir frente e verso. A função inversa está explicadinho aqui. Aqui a propriedade principal da função inversa. Ó. Daqui a pouco a gente faz essa propriedade aí, para vocês entenderem. Mas olha só, se você imprimir esse quadradinho aqui, vai dar certinho com esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Pega e desenha a raiz quadrada. Quando você trocar o x com y, vira essa folha. Vai virar a raiz quadrada de x. E aí você tem noção se é função ou não é função. Para todo domínio não, mas se você pegar só uma faixa, aí sim. Num determinado domínio a gente chama domínio de inversão dessa função. Então ela é invertível num determinado domínio. Aí olha que interessante, nós já sabemos fazer o gráfico de seno de x. Inverte o x com y aí. X é igual a seno de y. Ah, agora ficou top, ó. Olha que bonito esse gráfico, gente. Até fazer uma estampa aí, estilo Atos Bulcão, olha lá. Olha. Só que esse desenho preto aqui, ele é uma função? Claro que não. Quando é que o seno é invertível? Aí tem uma técnica interessante. Você faz o seguinte, você pega, se a função for contínua, um intervalo onde ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Seno ele é invertível de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Vamos ver se ele faz o desenho do arcosseno aqui. Y igual ao arcosseno de x. Pá! Olha o arcosseno. O arcosseno é um fragmento onde ele se transforma em função. Ó. Pega ali. Você está vendo que esse vermelhinho aí é função. Ó. Se você desenhar uma bissetriz, y igual a x, olha o que acontece. Um é o espelho do outro. Ó. Tá vendo? É onde você roda, gira o papel ali. E eu vou fazer isso, olha lá. Tá vendo? Ó, isso aqui é x igual a seno de y. Eu vou pegar só um pedaço onde ele é função. Pá! E eu vou te fazer um desafio, que é esse aqui, ó. Então eu te pergunto, quem é o f de 1 primeiro? Quem é o f de 1? Tá aqui, ó, o f de 1, pega a regra, aplica no 1, ele leva lá pro 10. E se você aplicar essa regra no 10, olha se tem ele aqui no conjunto onde a regra pode ser aplicada. É o domínio onde... Imagina, qual é o seu domínio? Imagina que você é uma rainha e um rei. Qual é o seu domínio? Até onde a luz toca. O F aí é o domínio dele, é 1, 2 e 3 só. Ele só pode ser aplicado em 1, 2 e 3. Quando você pergunta o F de 10, não existe, não está definido. O F a menos 1 é esse aqui, ó. Ele só aplica, o domínio do F a menos 1 é 10, 25 e 70. Agora eu vou perguntar outra coisa. Quanto que é o F do F a menos 1 de 10? Aí eu resolvo esse problema fazendo só essa parte de dentro. Quanto que é o F a menos 1 de 10? Isso é o F de F a menos 1 de 10. O 10 está aqui, ó. Vai lá para o 1. Está aqui, ó. Beleza. Isso dá. Agora eu pego e faço essa conta aí de novo.
isso vai dar 10. O que significa isso? Uma coisa muito idiota, olha só. Você tem uma regra que vai da esquerda para a direita, outra vai da direita para a esquerda. Se você aplicar ela, ele volta para o mesmo lugar. Ou vai lá e volta, vou e volto, claro. Você andou quanto? Nada, fui lá e voltei, tô aqui. Desde que exista esse aqui. Vou fazer outra aqui, ó. F a menos 1 do F de 3. Então aplica o F no 3 e depois aplica o F a menos 1 no resultado. Então o F do 3, eu saio daqui e vou lá para o 70. Aí depois ele volta para o 3. O que significa isso? Significa que as funções inversas se cancelam. Isso desde que o 3 exista. Vou fazer de novo, olha só. Olha esse caso aqui, vou até fazer vermelho porque ele é tenso. F a menos 1 de 18. Nem tem 18 aí. Posso cancelar? Isso vai dar 18? Não, isso aqui tá louco, isso aqui nem tá definido. Não tem resposta isso aí não. Você vai e volta para onde você nem está. Não tem como. Agora, regra principal das funções inversas, elas se cancelam. Tá aí, ó. Essa é a regra. Que regra belíssima. Regra belíssima. Pô, podia ter alguma coisa escrita aí falando se x pertence ao domínio de inversão da função. Tá ali, ó. Olha lá, você vai e volta, você tá onde? Aonde eu tava? Agora, se você não tava em lugar nenhum, se não tem esse ponto aí do domínio de aplicação da regra, você não vai e volta para nenhum lugar, tá bom? É um Uber indo e um Uber voltando. Aí sabe quando não encontra a pessoa ali? Então, significa que não foi para lugar nenhum. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos derivar isso aqui, olha lá.